Bom, então para começar a aula, eu achei essa canequinha aí muito simpática, né? Dizendo que a energia, né, é uma combinação de café com leite, com um pouco mais de café, né, para dar forças aí para a gente estudar e fazer nossas atividades aí. É uma boa interpretação. Bom, vocês já devem intuir, né, que a gente vai chegar nessa solução aí. Bom, na aula passada a gente falou das transformadas espaço-temporais, das transformadas da velocidade, e daí basicamente falamos, né, do experimento da colisão elástica, do ponto de vista externo, do ponto de vista do observador que acompanhava uma das bolas, né, das esferas, e do ponto de vista do outro observador que acompanhava a outra esfera. E como havia uma correção relativística na velocidade, quando o observador linha, né, observava o fenômeno, então, para que a conservação do momento, né, se mantesse em pé, digamos assim, houve a necessidade, aparece naturalmente, né, do conjunto das equações que a gente desenvolveu, uma massa que depois, né, a gente ficou conhecido como massa relativística, né? E também, né, ficou definido uma massa de repouso, né? Ou seja, aquela massa que está sendo medida pelo referencial não em movimento, né? Assim como tem o tempo próprio, né, na dilatação temporal, também tem a massa de repouso, ou a massa própria, né? Ou a massa intrínseca, são muitos nomes para a mesma coisa. Então a gente viu isso daí e a gente vai dar continuidade então ao que a gente veio tratando. Então a gente está falando de velocidade, né? A primeira coisa que vem à cabeça é calcular o momento e depois, né, o segundo passo, né, é calcular, eu poderia pensar em calcular a energia cinética também, já que eu estou falando de massa e velocidade. E o próximo passo é quando, né, essa partícula está sujeita a uma força, né? E essa força, então, a gente começa a entrar numa outra esfera, né, de análise, que é, né, pensar na própria energia cinética, na energia potencial, no trabalho, né, e todos esses, né, conceitos que a gente aprende na mecânica clássica. Então, para iniciar, a gente considera uma partícula de massa de repouso m0. Então, agora tem que lembrar que nós temos, né, duas massas, né, e defini-las bem. Então, a massa de repouso m0, inicialmente em repouso, num tempo, né, digamos assim que a massa de repouso, né, ela pode ser medida num tempo t igual a zero, e num tempo, né, sucessivo a esse, seja ele qual for, né, digamos que a massa está sujeita, né, a uma força na direção x de módulo F, ok? Então, veja que a construção é a mecânica que a gente sempre observou, né? A diferença vai estar quando aparecer
né, a massa e as velocidades, a gente tem que tomar cuidado em usar corretamente qual massa e qual velocidade. O resto é a intuição que a gente tem da mecânica clássica. Bom, se eu tenho uma massa sujeita a uma força F, ok? Sempre na direção X, para facilitar a compreensão, né? A gente pode sempre generalizar isso para 3 dimensões, mas não muda nada o conceito, né? Eu posso definir, então, o trabalho total, né, sobre a partícula, né, em uma determinada posição x qualquer, né, ou x final. Então, o trabalho, como a gente sabe, né, por definição, é integral da f de x dx, né, integrada de 0 até um x final. Eu ainda posso escrever o meu dx, né, como sendo dx dt, vezes 1 dt, e, né, esse dx dt, né, aparece como sendo uma velocidade. Então, são só formas diferentes de escrever o trabalho da força no intervalo espaço-temporal, né? Aí vai depender se a gente quer fazer em relação ao tempo ou em relação ao espaço. Então a expressão ficaria a integral de fv dt integrado de 0 até um tempo tf, né? Ou seja, o tempo onde ela tem a posição xf. A gente, né, supõe inicialmente que a força relativística de Newton é, como a gente conhece, F é igual à variação do momento pelo tempo, né? E isso, né, também pode ser escrito como a variação temporal da massa vezes a velocidade. Ok? Veja, se a massa é uma massa que não depende da velocidade, ou seja, uma constante, então a gente recupera, né, a segunda lei de Newton, né? Ok? Então até aí nenhuma divergência conceitual. Bom, nada de muito espetacular aqui, né? A gente só escreveu o trabalho, né, e a força, sempre tomando cuidado de lembrar que a massa é uma função da velocidade, ok? Então, se, né, eu inserir a equação 2, né, na equação 1, então eu vou ter que o trabalho, ok? Vou usar um quadrado agora. O trabalho é a integral de v dp dt, integrado de 0 até um tempo final. Mas, né, eu posso mudar o limite da integração se a minha variável for agora uma variação do momento, né? Então, ainda posso escrever o trabalho como sendo a integral de VdP integrado de 0 até o momento final, né? Digamos assim. Então, aqui eu tenho uma integral de f dg, né? Ou udv, né? Uma integral desse tipo aqui, integral de udv, então eu resolvo por partes. Por que eu resolvo por partes? Porque tanto a função v quanto a função p, elas dependem de uma outra variável, né? No caso, o tempo. Então, são duas funções, né? Mesmo o dp, o p é um p de v e o v é um v de t. Então, o dp e o v, né, são funções que dependem de uma outra variável que não aparece na integração. Então, a gente tem que resolver por partes
né? Então, a integral de u dv de uma forma bem simples, né? O certo é definir como a integral da f de x vezes g' de x dx, e aí, né, definir ela corretamente. A gente aprendeu assim porque é mais fácil de lembrar, né? Então, a integral de u dv é uv, aplicando os limites de integração, menos a integral de v du, ok? Bom, então, integrando por partes, eu vou ter Vp, integrado de 0 até um V final, menos a integral de Pdv, integrado de 0 até um V final, ok? O P, né, além de depender de V, que depende de T, né, também é uma função que depende da massa. E essa massa também, né, tem uma dependência com a velocidade. Então, a massa, né, que a gente encontrou lá atrás é igual a m0 dividido pela raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Então, eu lembro, né, que o meu v, o p lá dentro da integral, não precisava ser desmembrado, porque ele é uma função da velocidade e, consequentemente, do tempo. Assim como a massa também é uma função da velocidade. Então, não era necessário escrever o momento como sendo mv, ok? É importante sempre saber que são funções que dependem de uma outra variável. Dito isso, né, então a gente vai introduzir, né, o nosso m na equação, né, na equação 4 aqui, certo? Bom, feito isso, então eu tenho que o trabalho é V, que multiplica M de V, V integrado, integrado não, né? Ainda falta aplicar os limites de integração de 0 a VF, menos a integral de MV dV. Também, depois que eu resolver a integral, aplicar os limites de integração. Na primeira parte, né, a nossa massa relativística, ela é escrita como m0 dividido pela raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, e aqui aparece um v com mais um v, vai aparecer um v quadrado aqui. Aí ainda falta aplicar os limites de integração. Aqui, simplesmente repetir a expressão integral de mv dv. Nessa segunda parte, né, eu repito a primeira e desenvolvo a segunda. Né, poderia ter feito isso na linha de cima, mas enfim. Então, aqui eu substituo também a nossa massa, como sendo m0 dividido pela raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado v dv, ok? Mas, se eu lembrar, ou melhor, eu posso dizer que v dv também é igual a derivada de v quadrado sobre 2. Ou seja, se eu derivar v quadrado, eu vou ter 2v, ok? Se eu dividir esta derivada por 2, então sobra só v, dv, ok? É só... Bom, vocês entenderam, né? Não tem muito segredo, não. Eu sempre, né, posso fazer esse tipo de coisa quando eu tenho uma função desse tipo, né? X, dx e coisas parecidas. Então, eu vou substituir esse dv, esse v dv, né, por dv quadrado sobre 2. Daí a expressão fica mais simples de ser resolvida, porque eu tenho uma diferença, um d de uma função ou de uma variável, e a variável aparece aqui embaixo também ao quadrado. Então fica mais fácil, né, de resolver.
seria equivalente a escrever, eu posso até, é o que a gente faz depois, né? Troca v quadrado por x só para resolver a integral, e aí a coisa fica mais fácil. Então, do lado de cá, falta aplicar o limite de integração, e do lado de cá, falta resolver essa integral, né? Oxe. Então, aqui eu vou reescrever esse denominador, passar ele para o numerador. Então, eu vou ter 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a meio dv quadrado. Então, de novo, essa variável v quadrado, eu posso trocar por x, né? Então, sobraria... Vou fazer a bolinha aqui, que é melhor. Então, sobraria 1 menos x dividido por c quadrado elevado a meio dx, ok? E essa integral a gente pode fazer por substituição, ok? Chamar u desta quantidade, n daquela ali, e resolver por substituição. Elas são equivalentes, né? Porque eu só troquei a letra aqui. Então, elas não são iguais, elas são equivalentes, né? Mas a gente só troca o v quadrado por x. Poderia ser qualquer outra letra, tá? Não é o x variável espacial. E aí, como resposta, eu tenho menos 2c quadrado, raiz de 1 menos x sobre c quadrado, integrado de 0 até o x', que agora eu volto a escrever x como v quadrado, e aí o x' como v final, ok? Então, só matemática, só álgebra, né? Um pouco de integral e derivada. Então, se eu retomar, né, esse resultado na equação do trabalho, veja que eu não apliquei os limites de integração ainda, para deixar, né, para o final, a parte mais interessante. Então, sobra aqui, vou fatorar aqui, né, o m0, que ele é comum dos dois lados. Então, eu tenho aqui m0 que multiplica v quadrado sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, mais a outra, né, o resultado da outra integral, que é c quadrado, que multiplica 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Ainda falta aplicar os limites de integração de 0 até vf, né? E eu ainda posso evidenciar o c quadrado, né? Então, aqui na expressão já tem um c... Deixa eu fazer um negócio aqui. Então, aqui na expressão já tem um c quadrado, né? E aqui embaixo vai aparecer, vou ter que colocar um c quadrado embaixo aqui para que essa evidência aqui permaneça real, né? Digamos assim. Então, eu vou reescrever o trabalho como sendo m0c², veja só o que está aparecendo aqui, mc², que multiplica v² sobre c² dividido pela raiz, ok? De 1 menos v² dividido por c² mais a raiz, ok? Então, toda vez que, né, eu falar raiz, a gente sabe que é a raiz de 1 menos v² sobre c². Eu ainda posso simplificar essa continha aqui, né, que está entre chaves aqui, entre colchetes, né, escrevendo dessa forma. Eu tenho v² sobre c² dividido pela raiz mais a raiz. Então, se eu tirar o mínimo aqui, então eu posso dizer que o mínimo é a própria raiz. Como essa divisão não tem, né, uma raiz, então ela aparece ao quadrado em cima. Então, eu fico com v² dividido por c² mais o quadrado da raiz quadrada. Então, o quadrado da raiz quadrada é o próprio argumento, né? Ou melhor, o quadrado da raiz quadrada do argumento é o próprio argumento. Então, sobra do lado de cá 1 menos v² sobre c². Veja que esta quantidade aqui, v² sobre c² é a mesma quantidade que tem
que tinha da primeira parte que veio, né, carregada da primeira integração por partes. Bom, como resultado, eles se cancelam, né? Então vai cancelar esse carinha com esse carinha aqui, sobra só 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. E lembra, né, que essa quantidade aqui, em algum momento, a gente escreveu que era um gama, né? Ok? Enfim, a gente, né, em alguns livros carrega o gama o tempo inteiro. Nesse livro, em especial, ele prefere carregar a notação completa, porque eu acho que fica mais óbvio quem é esse gama. E também para não confundir que eu tenho uma função velocidade embutida dentro dessa raiz. Então, em algum momento, ela pode ser uma variável do problema. Se eu carregar o gama, eu tenho que tomar cuidado para sempre lembrar que o gama é um gama de V, né? Então, eu preciso, se eu for fazer alguma operação, né, como derivar ou integrar, tem que tomar cuidado para ver se eu não preciso integrar ou derivar a velocidade. Então, ele não usa a notação gama, né, por esse motivo. Então, o trabalho vai ser m0c², que multiplica 1 sobre a raiz de 1 menos v² sobre c². Ainda falta aplicar os limites de integração. Então, aplicando os limites, né, de integração, eu tenho 1 sobre a raiz de 1 menos v, no caso, v final, ao quadrado sobre c², menos 1, né, no caso, se a velocidade é 0, né, então sobra 1 sobre a raiz de 1, e isso dá 1. Ô, lasqueira. Bom, a gente pode, né, desprezar o subscrito f, né, porque a gente está considerando que vai de 0 a uma certa velocidade, então a gente entende que esta velocidade seja o próprio v, ok? Então, o trabalho agora, ele é escrito como m0c², dividido pela raiz de 1 menos v² sobre c², menos m0c². Lembra que parece um pouco dimensionalmente, né? Parece... Quando a gente estuda a energia cinética, a gente sempre lembra que tem uma massa, tem uma velocidade ao quadrado, dividido por 2. Ok? Então, isso já começa, né, a fazer-nos lembrar alguma coisa que a gente já tinha estudado, né? Então, o teorema, né, da conservação da energia, ele diz que o trabalho, né, total feito sobre a partícula seja igual à variação da sua energia cinética, ok? Também nada de novo, né? A gente... Bom, se esse teorema, né, é verdadeiro, então eu tenho que o trabalho, né, então eu tenho que o trabalho é igual a m0c², que multiplica 1 menos v² sobre c² elevado a menos meio, menos 1. Novamente, né, eu tenho essa parte aqui que eu posso aplicar o teorema do binômio, ok? De novo, eu tenho, né, 1 menos uma função elevada a uma potência. Se, né, esta função é muito menor do que 1, então eu posso aproximar para esse valor, 1, só aqui, né? 1 mais a metade de v² sobre c².
No caso, esse meio vem da potência, ok? Bom, sendo assim, né, o 1 com 1 se cancela, esse 1 já era da expressão anterior, então sobra aqui, né, o trabalho é aproximadamente, porque eu desenvolvi, né, com o binômio, m0c² vezes 1 meio de v² sobre c². E quando eu faço isso, né, eu recupero, né, a energia cinética que a gente conhece, né? Então esse é um resultado importante no sentido que o novo trabalho que a gente encontrou ainda contém, né, a teoria clássica embutida, né? Bom, então é o que está escrito aqui, né? T é igual a 1 meio de mv², que está de acordo com a teoria clássica para energia cinética, ok? Até aí tudo bem. Então, agora, né, a gente pode voltar à expressão do trabalho e pensar o seguinte: o T é um T que depende da velocidade, porque depende da massa, né, e da velocidade, e ambos dependem da velocidade. Então, o trabalho é um trabalho que depende da função velocidade. Então, eu posso escrever m0c² dividido pela raiz de 1 menos v² sobre c² menos m0c². Lembra que o teorema dizia que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ok? Bom, se esses dois termos aqui forem termos de energia cinética, né, e respeitando, né, esse sinal de menos, então eu posso comparar, né, esse primeiro termo com a energia mecânica, energia total, né, digamos assim, ou a energia final, e o m0c² como a energia inicial, ok? Então, o trabalho é um ΔE, ou E de V menos 1 é zero, né, onde o meu E0, então, é o E. Oh, Jesus, ele não pega às vezes. Oh, raio. Meu Deus, que raiva disso. Agora vai, não vai. Enfim. Então, acompanhando aí, né? Não sei porque não consigo mais pegar o quadradinho nem fazer. Será que consigo fazer uma bolinha aqui? Também não. Maldito. Desculpa, hein? Então, o trabalho, né, é E menos E de V menos E0. Lembrando que o E0 é uma função da velocidade quando a velocidade vale zero. Então, o E0 vai ser m0c². Essa igualdade, né, entre o T e as energias diz que tanto o trabalho quanto os E's, né, são energias. Então, se a variação da energia E menos E0 é uma energia, o trabalho também é, ok? E então, E de V, né, é a energia associada à partícula quando a sua velocidade é V, certo? Bom, então eu ainda posso fazer o seguinte, né, dessa expressão 7, eu passar, né, a evidenciar a energia. Então, eu posso escrever que a energia é T mais E0, ok? Que é, nada mais é, né? Ah, voltou a funcionar, bendito.
a energia total da partícula, né, associada à energia cinética, ok? E a uma energia intrínseca E0. Melhor definindo, né, E é a energia relativística total e o E0 é a energia de repouso, né, quando a partícula tem velocidade V igual a zero. E essa energia é a energia relativística total quando ela tem uma determinada velocidade V. Veja que não tem alterações na mecânica clássica. A única alteração é como enxergar a massa, ok? Então esta quantidade, espero que esta quantidade aqui, né, é a minha massa, não m0, mas a minha massa. Lembrando que a massa, que depende da velocidade, vai ser um m0 dividido pela raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Então, eu chego, né, a uma das expressões mais conhecidas da física, né, com certeza a mais conhecida da relatividade, da física moderna, mas em muitos casos é a equação mais conhecida da física, né? Quando se fala da física, né, se lembra, né, tem esse estereótipo, né, de lembrar do Einstein, né, e lembrar de mc quadrado, né, é igual a mc quadrado. Bom, então, né, aqui tem um resultado novo, né, que a energia é definida, né, como a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mas não é, né? Eu tenho duas energias, uma que é a energia de repouso, quando a partícula está com velocidade v igual a zero. O mesmo vale para a observação da massa. Quando eu tenho uma massa em repouso em relação ao observador, ela tem uma massa própria, uma massa intrínseca, né? Uma massa de repouso. Quando essa massa está em movimento, e aí quando a gente fala movimento, lembrando sempre que são velocidades altíssimas, próximas da velocidade da luz, então essa massa adquire uma nova característica, uma massa relativística, ok? Que ela aumenta com um fator gama, e esse fator gama é aquele 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. O mesmo não é difícil, se a gente já entendeu isso, não é difícil de compreender que a energia deveria ser diferente, né? Já que a massa, na mecânica clássica, é uma massa constante, ok? Na mecânica relativística, a massa não é uma constante, a massa é tem uma dependência espaço-temporal, ela depende do valor da velocidade. Ok? Eu acho que a obtenção dessa expressão, né, ou seja, as contas da aula de hoje, elas são muito simples, né? Parece que essa expressão vai sair de um cálculo super complicado, mas no fundo ela aparece naturalmente, né, depois da interpretação da massa, ok? Bom, vocês acabaram de ser apresentados a famosa equação, né? Então, basicamente, aquilo que eu estava dizendo, né? A massa agora é uma massa relativística, ela depende, né, de um fator de correção quando essas velocidades são altas, né? Eu ainda, né, que eu também já tinha dito, né? Eu ainda posso escrever a equação 9, só vamos voltar ali na 9, né? Que é a energia total da partícula, ok? Como sendo mc quadrado igual ao trabalho mais a energia cinética de repouso, ok? Tomem cuidado, né, em diferenciar a massa relativística da massa de repouso, ok?
Bom, quando o movimento, digamos assim, quando eu penso em mecânica, no movimento na horizontal unidimensional, eu não consigo enxergar outras formas de energia para definir. Mas a partir do momento em que esse movimento passa a ter uma dimensão, esse movimento passa a estar em duas dimensões, por exemplo, um lançamento vertical, um lançamento, uma queda livre, né? Mas principalmente o lançamento vertical, né? Porque daí contempla todas essas características que eu estou dizendo. Então a gente pode adicionar, né, uma energia potencial. Então aqui não é diferente, né? Eu posso adicionar uma energia potencial quando, né, estiver, né, presente essa energia potencial. No caso, né, uma força gravitacional também. Então, novamente, né, não tem novidade na construção da equação da energia total, ok? Então, no fundo, né, M, escrito dessa forma, né, representa, né, uma medida direta do conteúdo da energia que a partícula carrega. Se C é uma constante, né, então a massa define a principal característica da partícula, né, por isso que, né, por isso é uma explicação diferente do que está escrito nessa frase, né. Então o fato de escrever, né, m de v é uma medida direta do conteúdo que carrega essa partícula de energia, ok? Bom, e eu ainda posso pensar na equação 9, né? A gente sempre pode escrever ou a energia ou a sua representação na forma de massa, né? Então, se eu elevar, né, esses termos ao quadrado, eu ainda posso escrever que a energia, né, ao quadrado é um c quadrado p quadrado, ou seja, um momento ao quadrado, mais um m0 ao quadrado c a quarta, ok? Isso é para poder introduzir o momento, ok? Por exemplo, em algum momento eu quero expressar estas energias em termos do momento, então se eu elevar ao quadrado, o momento aparece naturalmente, ok? Bom, então basicamente, né, a gente chega a definição, né, relativística de energia, né, de uma partícula como mc quadrado, ok? Bom, digamos assim, obviamente esses resultados foram exaustivamente provados, né? Ou pelo menos foram tentados ao máximo logo depois da apresentação, né, dos trabalhos de Einstein sobre a relatividade, eles começaram a ser testados em várias partes do mundo, né, para tentar, principalmente no primeiro momento, desmentir, né, a teoria da relatividade, ok? Porém, né, as verificações experimentais tenderam exatamente na direção de afirmar, né, a existência ou a interpretação da teoria da relatividade. Obviamente, não podemos esquecer que a gente está falando de velocidades, né, altas. Mesmo sendo velocidades altas, toda a construção da mecânica relativística, a gente verificou várias vezes durante essas aulas que
para velocidades muito menor do que a velocidade da luz, as teorias recuperam, né, o que a gente entende pela mecânica clássica, né? Então, além de não ter, né, modificações na forma de interpretar a mecânica, ela é uma solução mais geral. É como se a teoria da relatividade contivesse, né, a mecânica. Então, nesse sentido, ela é mais completa, né? É estranho, né? Porque a gente vê a mecânica como a grande área, né? Uma, né, das grandes áreas, lembra de Newton, né? Toda a mecânica, Newton, Kepler, Galileu e companhia. Mas, deste ponto de vista, né, pensando em altas velocidades, a teoria da relatividade, além de ser mais geral, no sentido que responde ao problema de corpos viajando a altas velocidades, também contempla a solução clássica, ok? E a segunda grande modificação intuitiva é dizer que a velocidade, né, da luz é a mesma para qualquer referencial, seja ele parado ou em movimento, ok? Então isso muda, né, a forma de pensar. Talvez estas duas compreensões sejam bem diferentes na mecânica clássica e na mecânica relativística, mas quando eu olho para as transformadas de Lorentz, para a dilatação do tempo, para a contração do espaço, né, para a massa relativística, para as energias relativísticas, né, velocidades, momentos, eu verifico que a mecânica clássica é recuperada quando eu faço, né, as velocidades, quando as velocidades são velocidades baixas, ok? Bom, então a gente, né, prevê novos fenômenos, como a dilatação do tempo, a contração do espaço e a massa relativística, né? Isso constrói, ou vice-versa, né, as transformadas de Lorentz sobre o espaço-tempo, sobre a velocidade e sobre os momentos, né? Consequentemente, né, aparece, então, uma nova forma de enxergar a energia total do sistema. Bom, mas tudo isso, né, foi testado. E um dos principais, né, experimentos foi aquele executado por Boucher, né, ou Boucher, não sei, porque era um alemão, né? Então não sei a entonação correta para dizer este nome, ok? Ele viveu entre 1863 e 1927, né? Então logo depois de 1905, né, começa vários pesquisadores a tentar, né, montar esses experimentos para refutar, né, digamos assim, a teoria da relatividade ou comprovar, né, se à época havia aqueles que acreditavam e, né, Boucher, né, consegue executar, né, essas medidas um pouco antes da sua morte, né? Então, o que ele... Basicamente, o experimento consistia em disparar partículas elementares, né, como prótons e elétrons contra uma placa fotossensível, né, digamos assim, e medir, né, o deslocamento dessa partícula quando ela estivesse sujeito a um campo
eletromagnético, né? Então, a gente lembra quando a gente estuda campos cruzados em eletromagnetismo? Então, eu produzo um campo elétrico numa determinada direção e cruzo esse campo com um campo magnético, de tal forma, né, que dependendo da velocidade que a partícula penetra nesse campo cruzado, ela pode seguir reto, ela pode fazer uma curvatura para cima ou uma curvatura para baixo, dependendo da carga dessa partícula. E o experimento foi basicamente seguindo esse princípio, que no fundo é o funcionamento da TV de tubo, né? Das antigas TVs de tubo. A TV de tubo nada mais é do que ela faz um controle, né? Onde essas partículas vão se chocar na tela da televisão, né? E aqui é a mesma coisa, a diferença é que eles variaram, né, a velocidade das partículas. E cada vez que eles variavam, imagina que você monte um experimento, você calibra o seu campo eletromagnético para que quando a partícula passar pelo campo, ela, né, atinja um determinado ponto do anteparo. Ok, você vai, liga o seu canhão de partículas, né? E aí começa a disparar e ela começa a fazer, né, uma marcação no anteparo. Aí você não muda mais nenhum elemento desse experimento. A única coisa que você vai mudar, você vai controlar a velocidade com que essa partícula está sendo arremessada para atravessar esse campo. Quando você faz isso, você nota, né, que ocorre um deslocamento da posição onde a partícula atinge o anteparo. E aí, né, fazendo um pouco de álgebra aí, né, levando em consideração que a massa está relacionada, né, está relacionada diretamente com a velocidade. Então, se eu altero, né, a velocidade aqui, a minha massa deve alterar também, ok? E foi exatamente isso que ele mediu, né? Se olhar na internet, você vai descobrir que vários outros mediram também. E, na verdade, o que ele faz é uma razão m por m0, né? Porque aí fica mais fácil de interpretar. Quando é 1, significa que a massa relativística tem o mesmo valor da massa de repouso. Quando esse valor é maior do que 1, significa que a massa relativística tem uma massa maior do que a massa de repouso. E se isso, né, fosse para a direção oposta, assumisse valores menor do que 1, significaria, né, o que não é o caso, que a massa relativística assume valores menores do que a massa de repouso, né? É como se, como eu disse, né, você dispara uma partícula com baixa velocidade e mede a sua massa, entre aspas, de repouso, ok? E aí depois usa esta massa como referência e aí começa a disparar cada vez mais rapidamente a partícula no aparato experimental. E aí você começa a medir a deflexão, né, que essas partículas estão tendo, e aí você descobre, né, que elas estão mudando de posição, e isso só é possível se a massa dessas partículas estiverem aumentando, né, proporcionalmente à massa de quando elas tinham velocidades baixas. Né? E então esse experimento mostra, né, provavelmente é o primeiro, né, a mostrar um resultado, que a massa relativística realmente escrita dessa forma é real, ok? Isso é a grande diferença em relação à mecânica newtoniana. Então, na mecânica newtoniana, né, o espaço é absoluto, a massa é absoluta, ok? E aí,
na mecânica relativística as coisas não são bem assim. Então nem o espaço nem o tempo são absolutos. E ainda indo além, para altas velocidades, nem a massa, né, nem as energias são absolutas, ok? Então se prova, né, a massa relativística em relação à massa de repouso. E aí tem outros, né, pesquisadores que refizeram esse experimento de outras formas, usando outras partículas, e acabou chegando no mesmo, né, resultado. Quanto mais eu acelero a minha partícula, mesmo ela partindo da mesma fonte, sabendo que é a mesma partícula, né, que está sendo emitida, ou seja, tem a mesma massa, conforme aumenta a velocidade, a massa adquire um valor maior do que a massa de repouso, ok? Além disso, né, teve outros experimentos, não sei se vocês já fizeram a lista de exercício, mas tem o experimento do meson pi, né, e aí fica evidente, né, as outras comprovações da mecânica relativística, como a dilatação temporal e a contração do espaço, ok? E o problema, né, do meson pi é o mais clássico, né, também foi medido várias vezes, né? Se eu não me engano, eles prepararam balões, né, e deixaram esses balões subirem, né, a 30 mil metros de altura, 30 quilômetros, e colocaram detectores, né, nesse balão para medir, né, se a diferentes alturas existia realmente uma produção, né, dessas partículas e quanto, né, dessas partículas eu tinha por metro quadrado, comparou isso com a quantidade de partículas que chegava na Terra, e aí só tinha, né, uma explicação, que era usar a dilatação temporal ou a contração do espaço, né, para justificar a chegada dessas partículas na superfície da Terra, ok? Então aqui uma ilustração, né? A velocidade da luz é absoluta e os intervalos de espaço e tempo são relativos. E, por outro lado, intervalos de espaço e tempo são absolutos e a velocidade da luz é relativa. Então, eu achei aqui na internet, fuçando, né, é uma charge, digamos assim, que basicamente resume, né, a diferença entre essas duas grandes teorias, né, que não são antagônicas, né, elas são complementares, né, e também aqui a gente não está, né, falando que Newton não era genial ou que Einstein também não era, né, não é um jeito de comparar, né. Obviamente Einstein não teria chegado às suas conclusões se não tivesse, né, a mecânica de Newton, né. Talvez houvesse uma outra mecânica, talvez essa mecânica de Newton viesse mais tarde, né, e Einstein talvez teria as mesmas intuições, mas o brilhantismo, né, desses dois personagens aqui da história da física é excepcional, né, não tem como não notar a grandeza, né. Só o cabelo, né, que era configurado de uma forma um pouco estranha, né? Mas veja, aqui também tem uma diferença entre tecnologia gigantesca, né? Aqui a gente está falando de 1900, onde já se trabalhava com radiação, ok? Aqui a gente está falando de 1686, né? Onde o eletromagnetismo nem tinha sido, digamos assim, ele não tinha nem sido concebido, né? Então, existe uma grande diferença aí temporal e cultural também, mas, né, eu acho que essa charge aqui é bastante
simbólica, né? Bastante representativa. Bom, basicamente a gente encerra essa parte aqui, né? Eu ainda tenho, né, mais 2 slides aqui falando da transformação do momento e da energia, ok? No fundo é só um pouco de álgebra, né? A gente fala rapidinho então. Então, eu tenho aqui, né, uma partícula se movendo com massa m0, com velocidade v, e aí eu tenho um outro observador O', né, enxergando essa partícula. Então, como, né, esse observador enxergaria os momentos, as energias dessa partícula em movimento, ok? Então, a gente escreve os momentos e as energias do referencial O, ok? E aí, quando a gente faz a transformada, né, para o observador O', a gente obtém, né, que o momento visto pelo observador linha é m0 v', ok? Dividido pela raiz de 1 menos v' ao quadrado sobre c quadrado. Os momentos em y e z são nulos e ainda a gente, né, constrói uma outra energia, né, que é observada do ponto de vista do observador linha, lembrando que Vzão linha, né, é a velocidade vista por O' do movimento daquela partícula. Bom, não tem, né, nada de novidade aqui. Então, se a gente colecionar essas equações, né, eu chego num novo conjunto de equações que relaciona os momentos, ok? Os momentos, px', py' e pz' e a energia, né? Então, essas são também conhecidas como as transformadas dos momentos e da energia. Então, no fundo, é sempre um conjunto de equações que me dá parâmetros de como um observador enxerga o outro observador, ou como um observador enxerga o comportamento de uma partícula em relação ao outro observador. Obviamente, essas transformadas têm suas inversas, né? Eu posso escrever px em termos de px', py e pz, e ainda escrever a energia em termos de E', certo? Que a gente chama de transformada inversa. Bom, é isso, né? É isso, né? Por hoje é só. Então, vou só finalizar com essa imagem aqui e parar a gravação.